Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas afinal, o que significa dizer que Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos? Compreender todo esse contexto histórico, social e teológico é fundamental para a construção da nossa teologia. Portanto, se preparem e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor André Santos e é sempre um prazer ter vocês aqui conosco no Teolosofando para mais um dos nossos encontros que acontecem semanalmente. Nossa proposta hoje é fazermos um voo panorâmico sobre o contexto histórico e social que antecedeu a chegada do Messias prometido. Se na aula passada nós nos debruçamos sobre a promessa da vinda do Messias, hoje nós vamos nos debruçar sobre o contexto histórico e social que preparou o caminho para esta chegada. E para que a nossa aula seja bem didática, iremos dividir esse caminho em períodos. Veremos então o período interbíblico, o período helenístico, os principais governantes do Império Romano e o contexto social, sócio e econômico de Israel durante o Império. O que foi então o período interbíblico? É um período que abrange de Malaquias até o nascimento de Jesus. Esse momento histórico também é chamado de período intertestamentário. Interbíblico quer dizer entre a Bíblia, ou melhor, entre os dois testamentos. Equivale a 430 anos de silêncio profético de Deus. Tudo começou com o retorno de Judá do cativeiro babilônico. Nesse momento, Jerusalém é reconstruída. E após Deus levantar o profeta Malaquias para confrontar os desvios dos sacerdotes e as demandas do povo, ele se cala até romper o silêncio ao levantar João Batista no deserto. Voz do que clama no deserto, dizia o profeta. Melhor do que compreender esse momento como 430 anos de silêncio de Deus, é compreendê-lo como 430 anos de silêncio profético. Por que profético? Porque durante esse período, Deus não levanta profetas sobre a nação de Israel, ou melhor, a Palestina. Israel já havia caído e as suas tribos foram dissipadas ou destruídas a partir do contexto dos assírios. Nós temos então apenas Judá, mas naquele momento, aquela região era conhecida como Palestina. Então, durante 430 anos, Deus se cala. Ele não levanta profeta até romper este silêncio, ao levantar João Batista no meio do deserto. Também para que possamos compreender esta construção, nós temos o período helenístico, que teve início no ano 331 a.C. e se estendeu até o ano 142 depois de Cristo. Este período ele influenciou o mundo do Novo Testamento. A expansão helenística ocorreu com Alexandre o Grande, que nasceu no ano 356 a.C. e morreu no ano 323 a.C. Alexandre foi educado por
Aristóteles. E talvez não tenha na história um líder maior do que Alexandre o Grande. Ele conquistou o império que antes era dos Medo-Persas, conforme o livro de Daniel, a profecia de Daniel, e fez do helenismo a norma internacional da civilização. Mas o que é o helenismo? É a fusão da cultura grega com a cultura oriental antiga. Alexandre, ele era macedônio, porém ele amava profundamente a cultura grega e ele espalhou a língua, os costumes, os padrões gregos por todo o território que ele conquistou. Acompanhe. O idioma grego tornou-se a língua franca, a língua comumente usada no comércio e na diplomacia. Alexandre fundou 70 cidades, as chamadas Alexandrias, moldando-os conforme o estilo grego. Ele e os seus soldados contraíram matrimônios com mulheres orientais e assim foram misturadas as culturas gregas e oriental, conforme a referência do panorama do Novo Testamento, da editora Vida Nova. E após o falecimento de Alexandre, na idade de 33 anos, seus principais generais dividiram o império, como nós vemos na profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 4. E duas dessas divisões são muito importantes para o pano de fundo do desenvolvimento histórico do Novo Testamento. A porção dos Ptolomeus e dos Seleucitas. Dizia Alexandre: minha missão é divina e consiste em unir e reconciliar o mundo. Mas Alexandre morreu e após sua morte, conforme a profecia, é o Deus da história dizendo que aconteceria, conforme a profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 4, todo o império grego-macedônio, ele foi dividido entre os seus generais. E eu quero lhe convidar a acompanhar o mapa que vai aparecer para você na tela, a divisão do império grego-macedônio. Dentre essas divisões, esses generais, nós temos duas que é muito importante para a construção do nosso conhecimento. A dinastia dos Ptolomeus e as do Seleucitas. E quem é que está no meio deste conflito? Jerusalém. Judá está no meio deste conflito, a Palestina. E dentro do império ou da dinastia dos Seleucitas, nós temos Antíoco Epifânio IV. Segundo, nós temos na referência dos Macabeus, primeiro Macabeus, Antíoco Epifânio IV é a tipificação do próprio anticristo. O Seleucita Antíoco Epifânio IV, ele nasceu no ano 215 a.C. e morreu no ano 162 a.C. Ele ascendeu ao poder no ano 175 a.C. e começou a promover a helenização na Palestina e chegou ao extremo de autoproclamar-se um deus e perseguiu duramente os judeus. Sua perversidade chegou ao ápice quando ele profanou o templo do Senhor em Jerusalém, sacrificando porcos no altar de Deus. Isso então desencadeou uma revolução, as chamadas revoluções judaicas, o período dos Macabeus. Acompanhe. O nome desse período está associado a Judas Macabeus, filho mais velho do sacerdote Matatias, líder dos Macabeus. Esse período
abrange 104 anos, que estende do ano 167 a.C. até o ano 63 a.C. É caracterizado por lutas, perseguições, sacrifícios e, por último, por um longo período de independência e paz. Vamos compreender etimologicamente o que significa o termo Macabeus. Deriva do hebraico Macaba, que significa martelo. Nós temos então um período de revolução, um período de guerra civil contra os dominadores. Os judeus tentaram então, através da guerra, retomar o domínio que estava nas mãos dos seleucitas. Chegamos então ao fim do domínio grego sobre a Palestina. No ano 63, Pompeu, general do Império Romano, ele conquista a Palestina. Temos então o início do domínio romano sobre Israel. E qual é o contexto de Israel? Qual é o contexto da Palestina no período de Jesus? Contexto político global. Vamos iniciar por Roma. Daniel capítulo 7, versículo 7, já profetizara sobre este momento. O texto nos diz: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobrejavam. Ele, diferente de todos os animais que aparecem antes dele, ele tinha 10 chifres. Daniel está profetizando sobre o Império Romano, que dominaria toda a região, toda a civilização conhecida após conquistar a Grécia, após conquistar o Império Grego. Os romanos contribuíram significativamente para a sociedade da sua época. Eles desenvolveram, primeiramente, um senso de unidade da humanidade sobre uma lei universal. Dizia eles que onde um romano chegasse e conquistasse o seu território, ele dominaria. Portanto, o Império Romano estava em ascensão e isso promoveu um senso de unidade. Movimentação livre sobre todo o território do Mediterrâneo. Sistemas de estradas que ligavam todas as regiões do Império. Isso facilitava então a locomoção, isso facilitava o livre comércio. O papel do exército no desenvolvimento de uma organização universal e também um vácuo espiritual dos povos vencidos. Como já mencionamos anteriormente, no ano 63, Pompeu, general do Império Romano, após conquistar, tomar Jerusalém, e esta conquista foi uma conquista pacífica, ele não precisou usar de violência. Os palestinos, os judeus, se entregaram ao domínio romano e após essa conquista, buscando ampliar o território e o seu poder, Pompeu toma então a nação judaica, que já naquele contexto estava bastante enfraquecida como consequência das suas disputas internas. E após esta intervenção, a Judéia torna-se então território romano, província romana. E após compreendermos todo o contexto político global, nós vamos agora voltar nossos olhos para o contexto político local e iniciaremos a nossa construção sobre a perspectiva de Herodes o Grande, que teve início do seu governo no ano 37 a.C.
e se estendeu até o ano 4 antes de Cristo. Quando os romanos conquistaram a Palestina, eles permitiram a existência então de governadores nativos vassalos de Roma na Palestina. Um desses governadores foi Herodes o Grande. Herodes ele era idumeu, povo do sul da Judéia, que fora convertido ao judaísmo no tempo dos Macabeus, que seguia o judaísmo apenas nominalmente. Herodes era um indivíduo astuto, invejoso e cruel. Ele assassinou 2 das suas próprias esposas e pelo menos 3 dos seus filhos. Foi ele quem ordenou a matança dos infantes de Belém, em consonância com a narrativa de Mateus. Herodes, ele fortaleceu o partido helenista de Jerusalém. A partir daí, os judeus adotaram costumes gregos, a filosofia e também cerimônias e economia dos romanos. Flávio Joséfo chega a afirmar que Herodes mandou destruir o templo erguido por Zorobabel e levantar um maior ainda do estilo ou no estilo grego romano, todo em mármore branco. Mateus capítulo 2, versículo 7 faz citação deste governante. Ele diz: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes parecera. Herodes o Grande. Herodes, então, após a sua morte, deixa os seus sucessores. E temos Herodes Antipas, Filipe Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea. Foi ele quem ordenou a decapitação de João Batista, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 17 até o 28. Foi ele também que recebeu Jesus Cristo após ser enviado por Pilatos para ser julgado. Lucas 23, do 8 ao 12. Lucas 23, 8 faz referência desse Herodes, Herodes Antipas. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Nós temos outros também que assumiram as tetrarquias, que assumiram algumas regiões da Palestina após a morte de Herodes o Grande, mas vamos apenas mencionar Antipas por enquanto. No contexto de Roma, nós temos o imperador César Augusto. Augusto é um título conferido pelo Senado romano a Caius Otavianus no ano 27 a.C., conhecido com o nome de Otaviano após sua adoção por Júlio César. Otaviano Augusto foi o primeiro imperador de Roma, de 29 a.C. a 14 d.C. Durante o seu reinado, nasceu Jesus de Nazaré, Lucas capítulo 2, verso 1. O título César é uma homenagem a Caio Júlio César, o grande general romano que teve o seu domínio, o seu governo a partir do ano 100 a.C. e se prolongou até o ano 4 a.C. E Lucas capítulo 2, versículo 1 faz menção deste governador romano. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augustus para que todo o mundo se alistasse. Mateus 22, 21 diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, no contexto romano, na capital do império, nós temos César
Augusto. Na Palestina, nós temos Pôncio Pilatos. Ele assume a procuradoria da Judéia no ano 26 depois de Cristo. Nomeado por Tibério, sua administração foi tumultuada e cheia de agitações. Filo, historiador e filósofo hebreu, escreve sobre o quinto governador romano na terra de Judá, taxado de rígido, teimosamente severo, de disposição pronta a despeitar os outros. Era excessivamente iracundo. O mesmo cronista fala ainda dos subornos, atos de orgulho e violência, ultrajes, brutalidades e assassinatos cometidos por essa autoridade romana. Depois de muitas desventuras, Pilatos foi forçado a se suicidar pelo imperador Gaio. E a Bíblia faz menção de Pilatos, Mateus 27 e 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Nós já compreendemos o contexto histórico e o contexto político global, como também o contexto político local na Palestina, que preparou o caminho para a chegada do Messias. Mas como estava estruturado a economia da Palestina? A realidade social da Palestina era como na maioria das sociedades mediterrâneas, uma sociedade fundamentalmente agrária. Sua população vivia, a maioria, no campo, sendo composta por agricultores livres, arrendatários, diaristas, com suas respectivas famílias e muitas vezes escravos. A agricultura e a pecuária era mais comum ao norte, onde se praticava também a pesca no Lago da Galileia ou no Vale do Jordão, enquanto a Judéia, mais árida, não favorecia muito mais do que simples economia de subsistência. Então, quando nós voltamos nossos olhos para a economia da Palestina, nós temos uma sociedade que é fundamentalmente agrária, agricultores livres, como também os que arrendavam terras, e diaristas, trabalhadores braçais que favoreciam o crescimento econômico a partir da prestação dos seus serviços. E a estrutura social. Com relação à estratificação social, a sociedade judaica era marcada por desigualdade. De um lado, nós temos os ricos, a sociedade elitizada, os aritocratas, políticos, sacerdotes, escribas, levitas. E por outro lado, nós temos os trabalhadores comuns, escravos libertos, também os escravos com funções administrativas e militares. A desigualdade social não é um tema exclusivo da sociedade pós-moderna. A Palestina também era dominada por essa desigualdade. De um lado, os ricos, os poderosos; de outro lado, nós temos a classe pobre, os prestadores de serviços, os trabalhadores e os escravos. E Jesus, ele se preocupou com esse assunto, voltou o seu ministério à classe menos favorecida. Os pobres, os órfãos, as viúvas ganharam voz e foram amplamente alcançados pelo Filho de Deus. Então, quando Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos, ele deu voz à sociedade mais pobre,
ele deu voz aos menos favorecidos. Esse é o contexto que foi preparado para a chegada do Messias. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a plenitude dos tempos, ou tempo estabelecido por Deus. O nosso Deus é o Deus da história. Ele usa e ele determina todos os caminhos para ser preparado a chegada do Filho do Homem, sobre o jugo do Império Romano. Num período de ascensão econômica e organização política, Cristo, enviado pelo Pai, veio ao mundo cumprir o maior propósito já estabelecido em favor da humanidade. O Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mostrando para nós que o nosso Deus não é apenas o Deus da história, mas o Deus da eternidade. Ele cumpriu o seu ministério e mudou o destino de todos, estabelecendo um novo período na história, a dispensação da graça. Tudo foi preparado para a chegada do Messias. Portanto, nós podemos concluir que ele não veio ao mundo de forma aleatória e que o pecado não foi um acidente na história humana, mas Deus preparou, conduziu todo esse momento, toda essa construção histórica, política e teológica para a chegada do seu Filho. E ele, Jesus Cristo, veio ao mundo no tempo estabelecido pelo Pai e estabeleceu a dispensação da graça. Temos então uma construção histórica, política e teológica que preparou o caminho para a chegada do Messias. Chegamos então ao fim dessa nossa aula, terceira aula, Cristo e a plenitude dos tempos. E eu quero lhe fazer um convite, você chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal. Nós temos semanalmente um material disponibilizado aqui para você gratuitamente no YouTube. Ative as notificações para receber as informações semanais e os lembretes pela própria plataforma sobre o nosso material produzido e deixe a sua contribuição curtindo essa aula, curtindo esse vídeo e compartilhando esse material no grupo da sua igreja, na sua família, nas suas redes sociais. Nós estamos construindo o nosso saber sobre a cristologia, essa disciplina da teologia sistemática fundamental para o nosso saber teológico. Nós tivemos então a nossa aula Cristo e a plenitude dos tempos e continuaremos no próximo encontro. Eu lhe aguardo, eu lhe espero para a próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá.